O STF não afinou para a cabeleireira e meteu nela 14 anos de prisão. O Nicolas Ferreira ficou todo chilicoso falando que o STF precisa ser dissolvido. Eu acho que ele também tá querendo ser punido, talvez levar umas lapadas no popote, porque possivelmente ele gosta desse tipo de punição, lembrando aí tempos de infância. Mas o STF nessa semana que passou, ele foi implacável. Implacável. O Caio Junqueira da CNN Brasil trouxe essa percepção e ele está correto. O STF nessa última semana que passou, ele deu uma enorme demonstração de força. E aqui, vocês podem ver, a minha pintura bela. Como foi bela também, ou foram belas, as posições do STF. Prisão de Collor, intimação de Bolsonaro na UTI, projeto de anistia fracassado, o STF deu a grande demonstração de força e o Bolsonaro está nesse momento estribuchando. Essa é a verdade. E você vai colocar nos comentários o que você achou da condenação da cabeleireira. 14 anos, foi muito, foi pouco. E o Nicolas, ele está querendo ser punido, ou punida, né? Porque ele falou que ele chamava Nicole. O que essas posições do STF estão indicando? A prisão do Bolsonaro vai acontecer ainda em 2026? Não, 2025. Se você gostou, like no vídeo, comente aqui sem anistia e se inscreva no canal porque estamos chegando aos 400 mil inscritos. O Caio Junqueira, da CNN Brasil, ele é um comentarista político que eu gosto das análises dele. Geralmente ele faz boas análises, tem boas percepções. E ele falou que essa última semana que passou foi a semana que o STF se posicionou como o poder mais forte da República. Acho que foi um exagero por parte do Caio Junqueira, porque os poderes eles são iguais, são equilibrados. Em determinado momento tem um poder que está um pouquinho acima, depois o outro, mas eles são equilibrados porque é assim que funciona a nossa república. Mas o Caio ele citou alguns feitos do STF que mostram essa força. A primeira situação foi a condenação do núcleo 2 do golpe de Estado, os responsáveis pelos bloqueios nas rodovias no segundo turno. Vocês sabem que essa condenação ela é super importante para caracterizar o golpe de Estado do Bolsonaro, saindo daquela controvérsia que foi o 8 de janeiro. Que alguns falam que foi uma tentativa de golpe, outros falam que foi uma baderna, então existe essa controvérsia. Com relação ao núcleo 2 e os bloqueios nas rodovias no segundo turno, não tem controvérsia nenhuma. Foi uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa fracassada. Depois, o STF condenou a cabeleireira, ou a cabeleleila, como o Nicolas Ferreira gosta de falar, a 14 anos de prisão. A 14 anos. Mas vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Depois, teve a intimação do Bolsonaro em plena UTI, que gerou também uma repercussão danada, mas se o Bolsonaro estava fazendo lives, ele poderia muito bem ser intimado. E outro ponto importante das lives do Bolsonaro é que a live foi um compromisso comercial, porque ele estava ali para divulgar um capacete de grafeno da empresa dele. Então se ele está trabalhando da UTI, ele pode muito bem ser intimado. Então nós temos que destacar que aquela live do Bolsonaro foi uma live de trabalho, que ele estava lucrando com ela. Por fim, tivemos a prisão do Fernando Collor e principalmente toda a articulação para frear o projeto de anistia na Câmara dos Deputados. Uma semana muito agitada para o STF, que quase fez crescer cabelos na cabeça do Alexandre de Moraes. E eu acho que ele deve ter uma inveja da minha cabeleira, mas enfim, a condenação do Collor, ela foi muito importante, porque, e talvez tenha sido, depois do núcleo 2, a condenação mais importante do STF, ou a ação mais importante. Porque o Bolsonaro, segundo o Josias de Souza, estava falando lá nos bastidores de Brasília o seguinte: estão acelerando a minha prisão, olha só que traíra, e o Collor tá livre. Já fazia 2 anos que o Collor estava condenado e o Collor estava livre. Então o STF falou o seguinte: é verdade, o Collor tá livre, então nós vamos prender o Fernando Collor. E o Collor foi preso no aeroporto enquanto estava embarcando para Brasília. Eu vi a audiência de custódia do Collor e ele estava sorridente. Pode ser que tenha rolado algum acordo aí. Pode ser. Você vai colocar nos comentários se você acha que tem algum acordo do Collor com a justiça brasileira. Possivelmente deve ter rolado alguma coisa assim, porque não daria para prender o Bolsonaro sem antes prender o Fernando Collor de Mello, e agora Collor está preso e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias com relação à condenação e às definições. O que eu mais gostei
talvez até mais do que o Bolsonaro intimado, foi a condenação da cabeleireira, nas palavras do Nicolas Ferreira, cabeleireira, a Débora, que pichou, perdeu o mané na estátua do STF. Ela foi condenada a 14 anos de prisão. E ela não foi condenada porque ela pichou a estátua. Não, isso aí é conversa de bolsonarista. Ela foi condenada por quê? Porque ela endossou o movimento que na cabeça deles iria resultar num golpe de Estado. E a pichação que ela colocou não foi uma pichação qualquer, foi perder o mané. Uma pichação fazendo alusão à fala do Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, que tinha falado para um bolsonarista: perdeu, mané, vai embora para casa. Então ela fez aquilo de modo consciente. Ela participou, ela estava acampada. E na cabeça dela e dos outros bolsonaristas, eles estavam caminhando para sim dar um golpe de Estado. Então a participação dela endossava esse movimento golpista do 8 de janeiro. Não foi porque ela só pichou com um batom. Claro que os bolsonaristas vão querer fazer toda essa celeuma, mas eles estão desinformando, porque a atuação dela foi uma atuação política em favor do golpe de Estado. E o Nicolas Ferreira, dando chiliquinho na rede social, mostra que ele também tá querendo tomar umas palmadinhas no popote do Alexandre de Moraes. Ele tá louco pra ser punido. Tá louco pra ser punido. É uma... Talvez o Nicolas ali tenha uma necessidade de homem na vida dele, de um macho na vida dele. E isso, pra mim, faz muito sentido, porque na lua de mel, nas Malvinas, ele postou vídeo descamisado, nadando peladinho, enquanto poderia estar com a sua esposa, gritando o nome do Bolsonaro. O cara vai nas núpcias, na lua de mel, gritar o nome do Bolsonaro. Então ele tá querendo um homem na vida dele. Talvez ele queira ser punido pelo Alexandre de Moraes, porque ele falou que o parlamento precisa ser dissolvido e as instituições brasileiras são instituições corrompidas, incluindo o Congresso. Ele falou: quem viver mais vencerá. Ora, qual é a desse menino? Qual é a desse menino? A cabeleireira, né, que ele gosta de falar, não foi presa por conta de uma pichação. Se bem que eles, nas cidades, não gostam de pichadores, né? 2 pesos, 2 medidas. Quando a pessoa vai lá, picha, grafite, não, tem que prender a bandida marginal. E agora? E a moça que pichou a estátua do STF? Então o Nicolas está de enorme palhaçada. E talvez não vai ser punido, né? Mas, infelizmente pra ele, ele não vai. Porque ele queria mesmo que o Alexandre de Moraes chegasse naquela roupa preta, naquele uniforme da Polícia Federal. Imagina, né? Ó o Van Gogh aqui com a orelha. Chegando ali, punindo o Nicolas Ferreira. Nossa, seria coqueluche pra aquele menininho. E por fim, o STF também participou da articulação do Hugo Mota e do Lula com os líderes do Congresso, das bancadas, para que o projeto de anistia não avançasse. Porque o Hugo Mota se reuniu com o colégio de líderes e combinou que a anistia não seria pautada. E ele matou no peito. Ele matou no peito. Porque ele sabia que o colégio de líderes não teria maioria para aprovar a urgência do projeto de anistia. E foi exatamente isso que aconteceu. Mota se fortaleceu politicamente, está aguentando a pressão e depois de ter esvaziado, enfraquecido o avanço do projeto de anistia, foi junto com Lula para o funeral do Papa Francisco. Semana péssima para os bolsonaristas, e eu não vou falar que essa foi a pior semana da vida deles, porque semanas piores virão, principalmente para Bolsonaro.